Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero dizer a todos que hoje iremos iniciar o assunto do segundo bimestre e falaremos sobre estatística e probabilidade e triângulos, certo? Não se assuste, assunto muito fácil, tenho certeza que você, que é muito inteligente, vai superar, vencer, aprender numa boa, tá bom? Então vamos lá para o assunto. Queridos, este assunto está na página 72 do livro de vocês, tá? Vocês podem abrir para acompanhar a leitura. Se vocês observarem, nós temos aqui a foto de um povo indígena que estão festejando, né, o 8º jogo indígena Pataxó. E isso acontece lá em Porto Alegre. E essa foto aqui, ela foi tirada em 2014. Então, todos os anos eles têm os seus jogos indígenas Pataxó. Então, assim, no Brasil há dezenas de etnias indígenas, certo? E uma delas é a Pataxó. Retratada na fotografia, as quantidades de indígenas por etnia ou de indígenas que participaram da 8ª edição dos Jogos Indígenas Pataxó são exemplos de valores que podem corresponder à frequência quando se trabalham em esses dados em estatísticas, tá? Então eles vão trabalhar, né, a quantidade, porque não somente as tribos indígenas Pataxó, estavam participando, várias outras tribos indígenas. Quando ele fala etnia, ele fala de outras também, tá? Então vamos para a próxima página, página 73. Aí ele faz uma pergunta aqui, ó. A população indígena está localizada em todas as regiões do Brasil, porém é na região norte, onde vive a maioria dessa população, a nossa região. Então, se vocês observarem aqui, ó, nós temos uma tabela. Eu vou clicar aqui no pincel, porque eu gosto demais. Então tá. Aqui está escrito município e estado. E aqui é a população. Então, em São Gabriel da Cachoeira, que é no Amazonas, tem 29.017 habitantes, que são povos indígenas. E assim, São Paulo de Olivença, lembrando que São Paulo de Olivença também é um município do Amazonas, tá? 14.974 indígenas. E nós temos aqui em São Paulo também, ó, 12.977. Ok, aí ele faz a seguinte pergunta. Eu vou deixar aberta aqui a tabela. De acordo com a tabela, qual estado brasileiro apareceu com maior frequência? Então, nós já podemos ver que o estado que apareceu com maior frequência foi o Amazonas. Então, a resposta aqui, ó, é AM. Ele não perguntou o município, ele perguntou o estado. Então, é o Amazonas, né? Tá aqui, ó, Amazonas, tá bom, gente? Agora, se ele tivesse perguntado o município, aí a gente responderia que é São Gabriel da Cachoeira. E o segundo? Amazonas também. E o terceiro? Amazonas também. E o quarto, que é o estado de São Paulo. Tudo bem? Tranquilo, né? Depois ele faz essas outras perguntas, inferior a 10.000, de 10.000 a 15.000. Isso daqui você mata rapidinho esse assunto aqui. Então, entrando no assunto de frequências, medidas estatísticas e pesquisa amostral. Vamos falar sobre frequências, tá? E ele diz aqui, ó, em estatística, as informações são apresentadas por meio de gráfico e tabelas e com números que caracterizam determinado conjunto de dados. Então, aqui nesse gráfico, nessa tabela,
eu tenho um determinado número, um conjunto de dados, tá bom? Então a gente vai falar agora de frequências. Nós temos aqui uma tabela, e nessa tabela nós temos alunos que possuem 10 anos, 11 anos de idade, 12 anos, 13 anos e assim sucessivamente, certo? Então, a frequência que nós chamamos de F de frequência, a frequência de alunos com 10 anos de idade, né, são 12. Eu tenho 12 alunos que possuem 10 anos de idade. Eu tenho 18 alunos que têm 11 anos de idade. 36 alunos com 12 anos. Então, acho que já deu para você entender essa parte aqui. Muito bem. E eu tenho 12 alunos com 14 anos. 12 com 14 e também tenho 12 com 10 anos. Lembrando que a quantidade é a mesma, mas a idade é diferente. Então, eu quero falar aqui para vocês sobre frequência absoluta, que também é chamado de frequência F, somente F. Então, isso aqui, pessoal, é uma frequência absoluta, tá? Lembrando que esse 120 aqui, ó, é o total de alunos, tá? Ele não faz parte da frequência absoluta, ele é o total da frequência absoluta, tá bom? Então, essa é a frequência absoluta, que também é chamada somente de F. E agora vamos falar da frequência relativa. A frequência relativa, ela é aquela frequência que já trabalha com percentual. Então, a gente já usa FR, frequência relativa. Corresponde à razão entre a quantidade de alunos que possuem determinada idade e o total de alunos. Olha só. Ele me dá essa formulazinha aqui, ó. Ai, professora, estou apavorada com essa fórmula. Ai, meu Deus, calma aí que a gente vai já conseguir. Ele diz que o N é diferente de zero, quer dizer que o denominador nunca pode ser zero. Nós já falamos sobre isso também. Então, vamos calcular a frequência relativa dos alunos de 10 anos de idade, tá? 10 anos de idade. Eu tenho 12 alunos que possuem 10 anos, certo? Qual é o total de alunos? Lembra aqui, ó. O total de alunos é 120. Então, 12 dividido por 120, que é igual a 0,1. E eu vou pegar esse 0,1 e transformar em porcentagem. 0,1 é igual a 10%. Bem aqui, ó, ele colocou um lembrete para você, ó. 0,1 é a mesma coisa que 10 sobre 100. E 10 sobre 100 é o que, pessoal? 10%. Tudo bem? Então, tranquilo. Pessoas com 11 anos, 18, né? Como a gente pode ver aqui, ó, 11 anos. Eu tenho 18 pessoas. Então, é a razão. Lembrando que ele disse que frequência relativa é a razão, ou seja, a divisão. Então, 18 dividido pelo total. Qual é o total? 120. Quando ele faz a divisão de 18 por 120, eu tenho 0,15, que é igual a 15%. E assim sucessivamente, tá? Daqui a pouco eu vou ministrar uma aula de como você chegar nesse resultado aqui, tá? Porque eu acredito que alguns vão precisar dessa aula, tá bom? E vamos para a frequência acumulada, que é chamada FA. Vamos voltar mais um pouquinho. A frequência absoluta é chamada de F. Frequência relativa, FR, que trabalha com percentual. E a frequência acumulada, FA. É muito simples a frequência acumulada. Qual é a primeira frequência? 12. Aí soma 12 mais 18, que é igual a 30. 30 mais 36, que é igual a 66. Eu vou mostrar para vocês como que acontece essa frequência acumulada na tabela, aqui na página 75, tá? Então, continuando a aula, vamos falar da frequência acumulada relativa, que é chamada de FAR, tá bom? Bem aqui, ó, FAR. Frequência acumulada relativa. Ela não é tão diferente da frequência acumulada que nós já estudamos no vídeo anterior. Tá aqui a frequência acumulada, que é o somatório, né? 12 mais 18, 30. 30 mais 36, 66.
Olha como é que é a frequência acumulada relativa. 10 mais 10, aliás, 10 mais 15, 25%. 25 mais 30, 55%. 55 mais 35, 90%. 90% mais 10, 100%. Então, assim, a frequência acumulativa, ela soma a quantidade. A frequência acumulativa relativa, ela soma as porcentagens, tá bom? Então, eu vou marcar bem aqui para vocês os tipos de frequências que nós estudamos. Vamos lá. Primeira, frequência, que chamamos só de F. Próximo, frequência relativa, que trabalha com o quê? Com porcentagens, tá bom? E depois, trabalhamos quem? Frequência acumulativa. Olha o nome, acumulativa, gente. É que acumula as quantidades, tá bom? Depois, trabalhamos a frequência acumulativa relativa, que trabalha o quê? O acúmulo dos percentuais, tá bom? Então, espero que você tenha entendido, tá? E eu vou deixar uma atividade para vocês. Mas antes, eu vou deixar também um outro vídeo, porque nós vamos resolver essa questão aqui, para que vocês possam ter um entendimento melhor, tá certo? Então, até o próximo vídeo.